irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor. Estamos no último capítulo de Ezequiel, aproveitando para estudar as tribos. Sim, meus irmãos, e nós estamos estudando a bênção de Jacó para com seus filhos. E hoje nós vamos falar de José. Não existe a tribo de José. José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Então é conhecida as tribos de Efraim e Manassés. Mas Jacó aqui, né, ele é pai de José e vai então falar uma bênção para seu filho. E nós podemos perceber que José é um tipo de Cristo. Muitas coisas que aconteceram na vida de José nos lembram a vida de Jesus, o que aconteceu com Jesus. E é isso que nós vamos ver aqui nessa bênção de Jacó para José. Gênesis capítulo 49, versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Então ele seria uma árvore frutífera, bem suprida de água, com longos ramos. Isso retrata, então, que ele teria influência não somente para a sua família, mas para muitas nações. E nós sabemos que os irmãos de José o invejaram e jogaram ele no poço. E ele foi vendido para o Egito. Mas, por meio da revelação de um sonho, ele ajudou, então, a suprir a fome de muitas nações. E é isso que nós vamos ver, que ele vai ser conhecido, então. Ele supriu a fome de muitas nações. Então, seus ramos correm sobre o muro. Então, isso fala de expansão. Ele transbordou, ele ultrapassou limites. Ele abençoou pessoas além das suas fronteiras, além da sua própria família. Então, José ele abençoou o Egito, as nações vizinhas e a sua própria família. Mas ele também foi muito perseguido por causa da inveja, certo? O que acontece com o nosso Salvador também. Não sei se os irmãos já estão comparando com a vida de Jesus. Olha só, versículo 23. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Então, ele sofreu amargura. Então, isso se refere também, né, aos irmãos de José, que o invejaram, o venderam como escravo, conspiraram contra ele. Mas também José teve outras adversidades, né? A falsa acusação da esposa de Potifar. Ele passou um tempo na prisão. Então, ele foi, sim, perseguido, ele teve lutas. Ele foi injustamente atacado com flechas. O que significam essas flechas? Oposição, traição, injustiça. Mas ele permaneceu firme porque ele era uma árvore frutífera. Amém, amém. O segredo, né? A água viva. A presença de Deus na vida dele. Amém, amém. Versículo 24. O seu arco, porém, permaneceu firme. Então, ele era uma árvore frutífera, mas o seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos. Amém, amém. Pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Esse era o segredo. Ele foi perseguido, sim, mas seu arco permaneceu firme e seus braços ativos pelas mãos do Todo-Poderoso. A força dele vinha do Senhor. Sim, meus irmãos. Gostaria de ler em Isaías, capítulo 1, versículo 24, que diz assim: Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel.
Tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Sim, isso também tudo nós vemos na história de Jesus. Ele voltará. Amém, amém. E aqui fala que a força de José não era uma força que vinha dele próprio, mas era do Todo-Poderoso. E aqui fala do pastor, né? O pastor da nossa alma. Voltando lá em Gênesis 49, versículo 23. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Mas o seu arco permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó, pelo pastor e pela pedra de Israel. Amém, amém. Então, apesar das flechas, José não cedeu. Ele foi obediente a Deus até o fim, ele não desanimou. E seus braços eram fortalecidos pelo pastor, aquele que nos guia, que cuida e protege Israel. E aqui também está falando da pedra de Israel, que nos dá firmeza, estabilidade, refúgio. Deus é o nosso alicerce seguro. Amém, amém. Pelo que Deus de teu Pai, né? Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção dos altos céus, bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Então, aqui Jacó está dizendo que esse filho seria abençoado pelo seu Deus. Sim, o Deus de Jacó. E ele é distinguido dos seus irmãos. Meus irmãos, ele era abençoado por Deus, que era socorro presente na vida dele, proteção em todas as situações, com uma bênção dos céus vinda lá do alto. Bênçãos do abismo que está embaixo, recursos, tesouros escondidos. E aqui falando dos seios, que é o sustento, a nutrição de Deus, com bênção dos seios e da madre. Ele era nutrido por Deus, alimentado por Deus. Amém. E assim é a igreja do Senhor também, nutrida por Deus. Amém, amém. E aí a frase final que mostra que ele foi separado entre seus irmãos, certo? Ele foi separado, ele era especial, certo? José era especial. Então aqui fala no versículo 26, presta atenção. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas, essas bênçãos, né, sobre a cabeça de José, o que lhe dava autoridade. Então, ele é distinguido entre os irmãos e ele teria uma bênção que excederia as bênçãos de seus próprios pais. Amém. Não é isso com Jesus também? Sim, é com Jesus também. Este é meu filho em quem me comprazo. Olha como Deus amava Jesus. E aqui falando novamente de José, então as bênçãos de José excederiam as bênçãos de seus pais. E ele seria extremamente abençoado espiritualmente, até a extremidade dos outeiros eternos. Bom, meus irmãos, então, ele aqui é separado dos seus irmãos e abençoado, e essas bênçãos estarão sobre a cabeça de José. Então, o que tinha José? Ele tinha autoridade vinda dos céus, ele tinha autoridade espiritual.
E isso o tornava diferente dos seus irmãos, por causa dessa autoridade, dessa aliança com Deus. Então, sobre a sua cabeça, então isso significa que era transferida essa bênção para a sua vida, essa bênção espiritual, essa autoridade. Então, ele foi separado entre seus irmãos. E por causa disso, ele foi invejado e fisicamente também separado, no sentido de que ele foi vendido. Ele foi vendido. Os irmãos dele queriam matá-lo por inveja, meus irmãos. Porque eles não conseguiriam roubar essa autoridade. É impossível, porque essa autoridade vem dos céus. É impossível se roubar uma autoridade que vem do próprio Deus, meus irmãos. Então, o que eles queriam realmente era matar aquele irmão. Matar aquele irmão. Mas ele não foi morto, né? Ele foi jogado ali no poço e vendido. Mas Deus tinha um propósito com ele, que era salvar a sua família e muitos povos durante a fome. E foi isso que aconteceu com Jesus também. Por inveja, ele foi crucificado. Nós crucificamos Jesus. E ele é o irmão dos irmãos, o primogênito, separado, o privilegiado com toda a autoridade. Ele morreu, mas ressuscitou e hoje supre a nossa fome espiritual. Amém, amém. E hoje eu quero contar um pouquinho da história de José. A história de José é muito longa, meus irmãos. Muito longa mesmo. Mas eu vou ler apenas um trechinho dessa história. Sobre como que foi despertada essa inveja, né? O início da história de José. Que ele já é separado, ele já tem autoridade. Ele já é diferente, já desde a infância, né? É isso. Ele é especialmente escolhido. Eu vou ler então Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao 2. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José, então Jacó o pai de José, e aí começa. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Então, desde jovem, já era responsável, obediente. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos das servas. Olha só, Raquel já tinha falecido, sua mãe já tinha falecido, certo? Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E como ele tinha autoridade espiritual, ele enxergava, né, coisas erradas nos seus irmãos e trazia más notícias deles a seu pai. Então, ele era moço, ele era um servo ajudante, ajudava seu pai trabalhando como pastor e também estava com esses irmãos mais velhos aqui, né, os filhos de Zilpa, que é Gade, Aser, né, os filhos de Zilpa é Gade e Aser, e os filhos de Bila, Dan e Naftali. E ele contava as más condutas e as falhas dos seus irmãos. Quando a gente realmente olha para Jesus, né, nós vemos que precisamos dele mesmo, né? Porque temos falhas e precisamos do perdão de Cristo em o nome de Jesus para nos achegarmos ao Pai. Jesus tem essa autoridade porque ele sempre foi perfeito. José aqui é um tipo de Cristo. E ele, né, ele tinha essa comunhão com o Senhor, andava com o Senhor
e percebia as más condutas dos seus irmãos e as falhas dos seus irmãos e contava para o pai. Ele era um tipo de filho que ficava vigiando. Eu não sei se você tem um irmão assim perfeitinho que fica te vigiando, mas era bem assim. E ele tinha essa obrigação de testemunhar, certo? Olha, isso já está em Levítico mais tarde, né, com a história de Moisés, se torna uma lei escrita. Levítico capítulo 5, versículo 1. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Então, José, ele contava tudo para o pai dele. Aí os irmãos ficavam com muita raiva desse irmão dedo duro, né? Mas né? Então isso provocou, né, um clima ruim, de ódio entre ele e seus irmãos. Os irmãos tinham raiva dele, inveja dele, né? E isso vai culminar na venda de José como escravo. Agora, meus irmãos, continuando, né? Gênesis capítulo 37, versículo 3, a coisa aqui vai ficar pior, né? Porque além dele ser dedo duro, ele ainda era o favorito do papai, né? Aquele irmão que é o favorito do papai. Meu Deus. Mas tinha por onde, né? Ele era um cara top, né? Perfeito, assim, obediente. E os filhos, né, mais malandros ficavam com raiva mesmo. Versículo 3. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Nossa, e aqui, meus irmãos, lá vem. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Meu irmão, quer dizer, essa túnica era uma túnica talar longa, né? Mangas compridas. E ela remete a uma vestimenta cerimonial com ornamentos. Era uma túnica ostentosa. E se você olhar em 2 Samuel 13, 18, a gente nota que a descrição dessa túnica, ela simboliza uma vestimenta real. Nossa, uma vestimenta real para aquele filho mais novo, né? Ali com aqueles irmãos mais velhos, né? E ele ficava contando para o pai tudo que os filhos faziam de errado, e ele que era ali o responsável, o filho mais novo, novinho, perfeito, e ainda era o favorito, e ainda ganhou essa vestimenta especial, vestimenta real, de honra, que dava ali uma posição de destaque. Nossa, vai morrer mesmo, vai ser assassinado. Então era um sinal claro de preferência. E Jesus também foi o preferido do Pai, pelo que eu entendo aqui em Mateus capítulo 3, versículo 17, né? Olha só o que o próprio Deus fala de Jesus, né? Poderíamos morrer de inveja também e crucificá-lo. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E foi nesse filho que Deus descansou, né? O sétimo dia. A obra que Cristo fez, sim, ele foi obediente até a morte de cruz para nos salvar, e Deus descansou na obra do seu Filho, que é o Filho amado, meus irmãos. Então os fariseus morriam de inveja de Jesus, com a autoridade que lhe tinha sido dada pelo Pai.
porque quando ele passava a mensagem, quando ele falava suas palavras formosas, isso ia direto ao coração da multidão. Sim, meus irmãos, é isso que nós estamos vendo aqui. E voltando para a história de José, então nós já estamos vendo aqui que a questão aqui é que se José realmente ele vai sofrer na mão desses irmãos, porque realmente, né? Israel, tá falando aqui de José, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no. Isso é realmente um comportamento do homem caído, né? Ele não suporta alguém melhor que ele ou mais amado do que ele. Então é isso aí. Odiaram-no. E já não lhe podiam falar pacificamente, tratavam ele mal, ele era maltratado. Porque aqui fala, não lhe podiam falar pacificamente. Então a inveja acaba trazendo a violência, e aqui é a violência verbal. Agora a questão vai piorar, porque José ele tem um sonho, mas é um sonho profético que mostra o que acontece na vida dele pessoal, aconteceu, mas em muito maior profundidade na vida de Cristo, porque José se torna um tipo de Cristo. Olha só. Ele tem um sonho, meus irmãos, mas vamos lá. Versículos 5 ao 8. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Então, ele tomava conta de alguns irmãos, 4 irmãos, mas agora está aumentando o número, né, de irmãos que são assim influenciados por esse ódio, por essa inveja, só vai aumentando. Porque agora ele conta esse sonho não somente para os filhos de Bila, né, e Zilpa, mas aqui já abrange todos os irmãos. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então, o ódio crescendo. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Nossa! Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Meus irmãos, eles ficaram com muita raiva, porque o feixe representa o fruto do trabalho de cada um. E o feixe de José ficou em pé. Ele se destaca, fica firme. Simboliza exaltação, autoridade futura. E os feixes que representam os irmãos, esses outros feixes ao redor, se inclinavam diante do feixe de José. Isso significa que os irmãos de José iriam se curvar diante dele. Então, isso seria um reconhecimento da liderança desse irmão mais novo, que realmente se cumpre na vida de José. Em Gênesis 42, vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Gênesis 42, versículo 6. José era governador da terra. Daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. E, meus irmãos, isso é um tipo de Cristo, porque Cristo também foi invejado
E não foi somente jogado num poço como José, mas ele foi crucificado e morto, mas ressurreto, meus irmãos. E a Bíblia fala em Filipenses, vamos lá, meus irmãos, Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Romanos, meus irmãos, Romanos, capítulo 14, versículo 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Amém, amém. Meus irmãos, e José tem um segundo sonho. Esse não foi só o primeiro, mas ele tem um segundo sonho em Gênesis 37, versículo 9. E esse sonho, ele vai além, meus irmãos, ele reforça ainda mais essa mensagem de que José teria um lugar de liderança e reforça ainda mais que Jesus terá sim esse lugar de liderança e de destaque sobre toda a criação. Amém, amém. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então o sol, como eles entenderam isso? Que o pai, né, o sol, e a lua, a mãe, só se fosse ressurreta, porque Raquel já tinha falecido, certo? Mas foi o que eles entenderam, olha só. Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então, não só os irmãos, mas pessoas com mais autoridade ainda, como o pai e a mãe. E aqui a mãe somente se tivesse ressurreta, porque Raquel já tinha morrido. Versículo 10. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Em terra, porque a mãe já faleceu, certo? Mas o que está representando esse sonho, meus irmãos? Então, Jacó pensou ele como sol, né, um símbolo de autoridade e liderança, o cabeça da família, e a lua. Raquel já tinha morrido, mas aqui está falando de algo muito mais profundo. Aqui está falando que esse sonho mostra que ele seria reconhecido por todas as autoridades, E Cristo também ele é reconhecido por todas as autoridades. E aqui falando da lua, meus irmãos, a lua, ela aponta a parte feminina da autoridade, que é a igreja, meus irmãos. E essa figura você encontra em Apocalipse. Olha só que interessante. A exaltação de Cristo Jesus, mas a figura, a parte feminina, nós encontramos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, a igreja, vestida do sol. Vestida do sol porque ela tem a glória de Deus sobre ela. E ela é como a lua. Ela não tem luz própria, mas o sol transmite para ela a luz. Então, olha só o simbolismo aqui. Viu-se grande sinal no céu,
a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Todos aqueles que são selados, que conheceram o Senhor, têm grande autoridade. O sol, a luz vem do Senhor e nós recebemos a sua glória, a sua luz em nós e temos essa autoridade. E todas as autoridades da terra se encurvarão diante de Cristo Jesus. O ato de se inclinar simboliza honra, submissão, reconhecimento de autoridade, e até os inimigos de Cristo serão obrigados a reconhecer essa autoridade. Eu gostaria de ler em Salmos, meus irmãos. Vamos lá, meus irmãos, Salmos. Salmo 72, Salmo 72, versículo 9 ao 11. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis, todas as autoridades se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam, incluindo o sol, a lua, a igreja. Todos. Amém e amém, meus irmãos. E é isso que nós vemos aqui nesse trechinho, em Gênesis, capítulo 37. Ele conta esse sonho a seu pai e seus irmãos. Que sonho é esse que tiveste? Acaso viramos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E por causa disso, olha que nós lemos esse último versículo, seus irmãos lhe tinham ciúmes. Sim, nós podemos ter duas reações. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém, amém. Como isso se dará? Será que isso se tornará realidade? Sim, aconteceu com José. Seus irmãos se curvaram diante dele, muitas autoridades, muitas nações, porque ele era o governador do Egito. Mas ele é um tipo daquilo que vai acontecer com Cristo Jesus. E eu gostaria de terminar com Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, confessando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E aí vem versículo 13. Agora toda a criação acompanha os anjos no louvor e na adoração. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém e amém, meus irmãos. Sim, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém, meus irmãos. E essa é a história da bênção de José. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu mereces realmente toda a glória, toda a honra. Senhor Jesus, Tu és o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor dos nossos lábios, todos os dias. E devemos aprender a sermos gratos pela cruz, pelo que Tu fizestes, porque Tu morrestes para nos reconciliar com Deus, e hoje podemos ter comunhão com Deus. Tu estás assentado no trono. A Ti, Senhor Jesus, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E nós nos prostramos diante da Sua palavra. Nos submetemos à Sua palavra. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém e amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like, Pastor Natanael. Como José, como Cristo, a igreja, nós somos perseguidos todos os dias, mas triunfaremos em Cristo Jesus. E sempre temos algo para alimentar as pessoas, que é a palavra de Cristo Jesus a nós revelada. E por isso podemos ter palavras formosas, podemos ser a luz do mundo e não ficarmos presos no nosso pensamento com a perseguição, mas com a exaltação de Cristo e aquilo que podemos ainda fazer por outras pessoas, pregando o Evangelho, pregando o pão e a água viva para todas as pessoas que têm fome e que tem sede. Amém, amém. E até a próxima quarta-feira. Amém, amém. Go tell it on the mountain.